Pessoal, tudo bem? Então, eu gostaria de difundir umas informações referente a uma pesquisa que eu fiz essa semana de um dado referente a uma patologia que está tanto sendo divulgada nos últimos tempos na mídia, que é a depressão. Então, primeiro eu vou dar os dados estatísticos para depois nós discutirmos sobre esse assunto. A pesquisa dizia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão ela vai ser o maior motivo de afastamento de trabalho até 2020. E que 5,8% da população mundial tem essa doença, sendo campeã principalmente na América Latina. No Brasil foi feita uma pesquisa no período de 2005 a 2015, ou seja, num período de 10 anos, e foi identificado que teve um crescimento de 25% em relação ao aumento dessa patologia, atingindo 181,608 pessoas, ou seja, 181.608 pessoas. É muita gente mesmo. E isso, se você for pensar no impacto econômico, no impacto de retorno até mesmo frente à nossa economia, a gente observa, na pesquisa dizia que, mundialmente falando, dá um prejuízo de em torno de $1 trilhão por ano de gastos referente a essa patologia e de afastamento de profissionais do ambiente de trabalho. Indo além, a Organização Mundial da Saúde afirma também que existe 23 milhões de pessoas sofrendo de transtornos mentais. E que desses 23 milhões, 12% é a população brasileira. Ou seja, nós temos um grande índice. Você vê muitas estatísticas e pesquisas de doenças comuns, mas você muitas das vezes não se preocupa em procurar entender, em procurar se informar sobre a questão de saúde mental também. E aí, indo mais além, essa pesquisa dizia que 75,3 mil pessoas afastadas do ambiente de trabalho no período de 2016 foi por conta de depressão. Ou seja, é um índice muito alto, novamente, dessa patologia. Indo além, a pesquisa diz também que, representando 37,8% de todas as licenças médicas no ano de 2017. Novamente, se você for pensar numa visão de economia do país mesmo, olha a quantidade de pessoas que ficaram afastadas por conta dessa patologia. E aí a gente fica a pensar numa visão de afastamento, recebimento de auxílio-doença, economicamente falando, não é uma quantidade de público ativo que está trazendo retorno para a nossa economia. E aí fica-se a pensar o quanto você mesmo tem se preocupado em cuidar da sua saúde, o quanto as organizações têm promovido os seus funcionários de cuidar da sua saúde. A gente vê que muitas empresas nos dias de hoje promovem a questão da execução e incentivo de atividade física, de cuidar da saúde, de ter uma melhor prática de alimentação. Só que não adianta a organização investir e o colaborador não cuidar do bem maior dele. E qual é o bem maior? Ele mesmo, a saúde dele, né? Então a gente observa muito no ambiente organizacional um índice alto de afastamento, mas o que as organizações também fazem colaborando para a promoção de saúde, mas o colaborador não se preocupa em cuidar em si da própria saúde, do seu maior capital, que é ele mesmo. E aí, indo além, eu fico a pensar no sentido de o ambiente de trabalho colabora para o desenvolvimento, o ritmo acelerado que nós sabemos de metas, de atividades a fazer, como que a gente tem se cuidado, como que anda a sua alimentação, como que anda a prática esportiva, como que anda o seu meio social, como que você tem se relacionado com as pessoas, tanto no ambiente de trabalho,
quanto fora do ambiente de trabalho. A gente sabe que todas essas características irão colaborar para um indivíduo que tem uma probabilidade ou não a desenvolver essa patologia. E aí eu fico a pensar, aqui no Brasil nós temos muita cultura de assistencialismo, muito de cuidar, depois que está doente. E você não vê uma preocupação no sentido de prevenir. E aí, quando a gente pensa na questão de prevenção, o que eu tenho feito em prol de mim mesmo para cuidar do meu bem maior, que sou eu. E aí você começa a observar as pessoas obesas, as pessoas com dificuldade de relacionamento social, as pessoas com N problemas psicológicos, problemas físicos, mas elas não se preocupam em tratar do bem maior, que é ela mesma. E aí eu deixo uma questão a pensar aqui no canal, principalmente da questão de inteligência emocional, que é uma questão que se divulga muito hoje, né? O quanto você tem cuidado da sua questão emotiva. Não necessariamente você deve se preocupar apenas em cuidado físico. Eu até brinco, recentemente eu conversando com um vizinho meu, ele veio me questionar uma série de questões relacionadas à área de saúde mental, e eu virei para ele e falei, do que me adianta irmos na academia, ter uma boa alimentação, ter uma série de questões de cuidar do corpo, da matéria, mas você não cuida do motor desse corpo. Você não cuida dessa matéria, que é o quê? A mente, o cérebro. Ou seja, preocupa-se muito em cuidar da estrutura do veículo, mas do motor em si não se cuida. E aí qual o veículo que vai ter uma excelente performance se o motor, que é a peça principal, não está sendo cuidado? E aí é uma questão para se pensar, né? Eu brinco que muitas vezes as pessoas têm o hábito de falar assim, vai se tratar, e as pessoas enxergam de uma forma pejorativa. E pelo contrário, fica-se um questionamento. O quanto você tem se tratado? O quanto você tem feito o melhor para o seu maior capital, que é você, né? Então, uma questão para você pensar nos próximos dias, nas próximas horas, o quanto você tem tratado do motor desse veículo chamado corpo humano, né? Então eu só usei como início de assunto a depressão porque é uma patologia que está sendo divulgado muito nos dias de hoje, né? E a gente sabe que tem uma série de questões que vão colaborar com o desenvolvimento ou não, com base na resiliência. Mas pensando nisso, fica-se a pensar o quanto você tem tratado e cuidado do motor deste veículo chamado corpo humano. Gratidão. Um abraço.